Bom dia, gente. Bom dia, oitavo ano. Professora Luciele, então, da História e Geografia. Hoje nós vamos entrar, então, para o capítulo 3. Vamos falar sobre o Iluminismo, ou Luzes da Razão, como o livro se refere. Então, é um movimento filosófico que vai surgir na Europa, né, no século XVIII. Ele tem como ponto o uso da razão, entender o mundo em que estava presente ali através do uso da razão. E o século XVIII, então, chamado como século das luzes, justamente por causa disso, né? Por que luzes, então? Porque nesse período do século XVIII, o pensamento, de acordo com os iluministas, com os filósofos, ainda existia, sim, muitas trevas, muita escuridão que estava relacionado à ignorância. O panorama da Europa no século XVIII, nós tínhamos a figura do rei, né? Podia ter o sistema parlamentarista, né, da Inglaterra, que não tinha poder de fato, mas boa parte da Europa, os reis ainda mandavam de forma autoritária, absolutista, né, com o apoio da nobreza e apoio do clero, ou seja, os membros da igreja, né. Então, o iluminismo ele vai combater o antigo regime, né? Os filósofos eles fazem crítica ao antigo regime, né? Eles usam a razão, a ciência, o pensamento de pensar na coletividade, no todo, né? Sem esquecer do indivíduo, né? Ou seja, então, formando uma coletividade, né? Todos tendo direito, né? Que não podem ser retirados em hipótese alguma, né? Vamos tentar dar algum exemplo. O Montesquieu, né, um dos seus escritos, né, um filósofo das leis, ele vai dizer sobre a divisão dos três poderes, né, que é tão comum nos dias de hoje, mas que antes do século XVIII não era normal pensar na divisão de três poderes. Mas como? Hoje em dia, em quase todas as sociedades, a gente tem a divisão dos três poderes. Tem o executivo, que executa as coisas, que faz as coisas, o que cria as leis, né, o judiciário que julga as leis, que julga aquilo que o executivo faz. Então, essa divisão dos três poderes a gente tem hoje, né, porque surgiu aí com Montesquieu, né, esse filósofo. Outros filósofos, eles dizem sobre o direito à vida, o direito à liberdade, como de John Locke, né, que ninguém podia tirar o nosso direito de viver. Adam Smith também, que se refere ao livro de vocês, considerado o pai do desenvolvimento econômico, ele diz que o Estado, quando ele interfere na economia, quando impede alguém de vender ou vender de alguém e comprar de outro, né? Hoje, se a gente pode comprar e vender de outras pessoas sem ter monopólios nenhum, né? Tão presente no capitalismo hoje, no século XXI em qual vivemos, ao longo do século XX e XIX, a gente tem por causa de Adam Smith, né? Esse filósofo. Tem o Rousseau também, né? Que o homem ele nasce dentro de uma sociedade que não o corrompe, que seria uma sociedade em que nós teríamos liberdade da vida, em ter felicidade. A nossa sociedade do século XXI, ela é toda baseada então no iluminismo. Tem um grande peso desse pensamento científico, desse pensamento de tolerância, de igualdade perante a lei. Ninguém é melhor do que ninguém. O Estado ele tem o dever de permitir que todos possam desenvolver. Isso que é iluminismo, tá, gente? É óbvio, né, que o iluminismo ele vai ser combatido por tiranos, por reis ali na época, né, pela nobreza, mas é interessante a gente pensar, né, nos dias de hoje, se a gente tem liberdade religiosa hoje ou nenhuma, também partiu de um pensamento iluminista, porque antes do iluminismo nós tínhamos estados e países onde a religião do estado era a religião do povo, né? A gente ter que seguir, imagina como era, né? Seguir o que o rei dizia, né? Você tem que ser dessa religião. E o iluminismo ele combateu isso, né? Então, e foi com base que a gente vai ter, né, a Revolução Francesa, que foi o grande marco para a história da humanidade. Baseado no pensamento europeu, né? Pensamento ocidental. Alguns reis vão tentar adaptar esse pensamento iluminista, sem abrir mão do poder. Vão chamar de déstipo esclarecido, né? Que aí surge vários reis, né? Que vão tentar impedir isso, né? Na segunda metade do século XVII, XVIII,
A gente vai ter alguns políticos, algumas figuras de poder que vão tentar adaptar, né? Essa adaptação vai ser assim, tipo, não vou abrir mão do poder, mas vou tentar fazer algumas reformas na sociedade que possam ter uma sociedade mais justa, menos desigual. Quem apoia o iluminismo desde o início foi a burguesia, né? No século XVIII, se eles tivessem, né, muito dinheiro e não tinha poder político, mas estava na mão da nobreza e do clero, né? A burguesia apoia o iluminismo para fazer com que tenham uma sociedade em que serão iguais perante a lei. Se todos fossem iguais diante da lei, seria muito mais fácil de adquirir as coisas. Isso era a teoria deles, né? Uh, Seria isso, gente, mais ou menos um resumo meio rápido, assim, porque o livro é bem longo, né? Mas seria mais ou menos isso, tá? Na próxima aula eu vou tentar estar gravando mais um vídeo, então, para vocês. Fiquem com as atividades, né? Que vocês podem aí estar fazendo até durante toda a semana até a próxima aula, tá bom, gente? Então tá bom, então. Tchau, tchau. Até a próxima.